Eu disse para vocês nesses dias que Deus empreendeu a partir de Adão e Eva um processo de revelação. Não foi o que eu falei? Deus começou a revelar-se de novo, e a revelação termina, se completa em Jesus Cristo até o último dos apóstolos. Quando morre o último dos apóstolos, termina a revelação de Deus, tá bem? Porque Jesus passou muita coisa para os apóstolos e eles que foram, transmitindo depois. Aí terminou a revelação de Deus. Não tem mais nada para ser revelado. Nada. Tem sim e muito a ser compreendido. E quem vai nos fazer compreender o que Jesus revelou? O Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, torno a repetir. Com a morte do último apóstolo, termina a revelação. Não tem mais nada para ser revelado. Tudo que tinha para ser revelado foi revelado. Tem sim muito a ser compreendido. Isso quer dizer o que então? Agora entra num assunto assim, periférico, só como citação. Isso significa dizer que o conteúdo das aparições de Nossa Senhora, mesmo aquelas que a igreja diz que são oficiais, que são verdadeiras, tá bom? Muitas delas a igreja diz, isso é verdadeiro. Tem outras que a igreja não se pronunciou ainda, Mesmo o conteúdo das revelações de Nossa Senhora não acrescentam nada na revelação. Vocês podem notar que o conteúdo das revelações de Nossa Senhora, das aparições de Nossa Senhora, são meramente um convite, a que nós nos voltemos e nos convertamos, não é isso? Voltemos para Jesus a nos converter. Mas não acrescenta nada na revelação. Nada, absolutamente nada. E se tiver alguma coisa acrescentada, você pode saber que tem alguma coisa errada. Tá bom? Pode ser que não foi Nossa Senhora que disse aquilo. Tá certo? Me fiz claro? Portanto, se um católico disser assim, padre, eu tenho dificuldade de acreditar nas aparições de Nossa Senhora, mesmo aquelas que a igreja diz que são verdadeiras. Não tem problema nenhum, você não é obrigado a acreditar. Isso não faz de você um católico menor ou menos do que os outros. Tá certo? Ninguém é obrigado a acreditar, mesmo nas aparições que a igreja diz que são verdadeiras. Aconteceram. Se alguém tiver algum tipo de dificuldade pessoal, tudo bem, uma questão pessoal, particular. Não faz de você um cristão católico menor do que os outros. Tá bom? Tá certo? Ficou claro isso? Tá? Portanto, se vocês um dia encontrarem algum cristão católico que diz que tem dificuldade ou não acredita, você não pode julgar essa pessoa, não. Por alguma razão pessoal particular, sei lá, ela tem dificuldade de acreditar naquilo. Tudo bem, tem que respeitar isso, tá? Ela não é menos cristão, menos católico. Ela não pode deixar de acreditar na revelação de Deus em Jesus Cristo, que se prolonga até o último dos apóstolos. Isso ela não pode. Tá certo? Tá bom? Ficou claro isso? Tá bom, tá ótimo. Então, repetindo, com Jesus e o último dos apóstolos se completou a revelação. E quem é que nos ajuda a compreender a revelação de Deus em Jesus Cristo? É o Espírito Santo de Deus. Jesus não falou, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou pedir ao Pai para Ele enviar quem? O Paráclito. Vocês lembram dessa palavra quando eu expliquei? O Paráclito. Vamos relembrar? Uma palavra esquisita, Paráclito. O que significa esta palavra? Em grego, Paráclito. Muito bem. No tempo de Jesus não havia aquilo que nós chamamos hoje de advogados. Quando você tinha que se defender de alguma coisa diante de um juiz, hoje como é que acontece? Você tem que contratar um advogado, Porque nós não temos competência de nos apresentarmos diretamente. Precisa ter alguém que faça isso por nós, que nos represente. Normalmente quem faz isso é um advogado. No
No tempo de Jesus não havia a instituição dos advogados. O réu tinha que se virar sozinho em produzir provas, juntar provas para se defender diante de um juiz, tá bom? Então vamos imaginar a cena. Tem lá alguém lá sendo julgado por um juiz. E a coisa está caminhando de tal maneira que parece que o juiz está para condenar aquele réu, porque ele não conseguiu sozinho se defender da acusação. Mas a assembleia que está ali, muitos da assembleia sabem que aquela pessoa é inocente. Então havia um último recurso. Se uma pessoa, né, da assembleia, se um homem, hein, gente, atenção, as mulheres não podiam dar testemunho em tribunal no tempo de Jesus, viu? Tá bom? Não podia. Mulher não podia dar testemunho em tribunal. Nenhum juiz aceitava o testemunho de uma mulher no tribunal. Se 50 mulheres fossem num juiz e dissesse A e 2 homens dissessem B, não há dúvida. A palavra dos 2 homens é que valia. Tá bom? No tempo de Jesus não se aceitava testemunho de mulher e nem de pastores. Nem dos pastores. Os pastores tinham uma fama muito ruim no tempo de Jesus, que cuidavam das ovelhas. Eram tidos como homens agressivos, violentos, trapaceiros. Era preconceito duro mesmo, né? Então nenhum juiz aceitava também testemunho de um pastor, mesmo sendo homem. E para quem foi que interessante, né? Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram a quem primeiro? Aos pastores. Quando Jesus ressuscitou, os anjos apareceram a quem? As mulheres. Que engraçado, né? Justamente pessoas que não podiam dar testemunho. Isso é tão sério, estou fazendo só esse parênteses, é tão sério que no Evangelho de João, João teve que dar uma ajeitada na coisa na hora de contar, né? Porque João escreve o seu evangelho para quem? Para a sua comunidade. A comunidade de São João, evangelista, era uma comunidade de cristãos que vieram do judaísmo. Cristãos que se converteram, eram judeus que se converteram cristãos. Mas traziam em si a bagagem cultural de judeus. A mentalidade de judeus, evidentemente, né? Então quando João vai contar a ressurreição de Jesus, o que ele fala? Então que Maria Madalena com as outras mulheres foram ao túmulo de madrugada, o anjo apareceu para elas, mas elas foram e contaram para os apóstolos. Aí Pedro e João, 2 homens, para um testemunho ser válido, foram também lá. João chegou primeiro, mas não entrou. Pedro chegou em seguida, entrou. João entrou em seguida. Eles viram e eles testemunharam. 2 homens. Então João deu uma ajeitadinha assim na coisa, né? Para não ficar muito... Elas viram, mas 2 apóstolos também viram. Então, ponto final, tá certo? Um dos motivos que os judeus procuraram desacreditar a mensagem da ressurreição foi porque os anjos apareceram às mulheres. E mulher não podia dar testemunho em tribunal. Então vamos imaginar a questão do Paráclito. A questão era a seguinte: o réu está lá, o juiz está para condenar aquela pessoa, mas todo mundo sabe que aquela pessoa é inocente. Se um homem conhecido da comunidade, respeitado, que tinha uma vida íntegra, se levantasse do meio da assembleia, em silêncio, fosse e se colocasse do lado do réu, na frente do juiz, sem dizer uma palavra, o juiz entendia que aquilo era um testemunho de que aquela pessoa acreditava na inocência daquele que estava sendo julgado. Essa pessoa juridicamente era chamada no tempo de Jesus de Paráclito. Todo mundo sabia o que era um Paráclito. Ficou claro? Então quando Jesus diz: eu vou para o céu, mas eu deixarei a vocês o Paráclito, quer dizer, é alguém que virá e vai grudar do lado de vocês e vai defender, vai estar com vocês, não do lado, dentro de você, vai estar com vocês, o Paráclito, ele estará presente. Ficou claro agora a palavra Paráclito? Que não é uma palavra da nossa língua, né? Então tem que ser explicado o sentido dessa palavra, senão as pessoas não entendem. Vamos mandar o Paráclito, mas o que é isso, né? Era isso, era a pessoa que fazia esse papel diante de um tribunal. Ficou claro? Então é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a compreender Jesus. Ele não nos deixa esquecer quem foi Jesus,
Ele nos faz compreender as palavras de Jesus e tirar dessas palavras ensinamentos, as respostas que nós precisamos para os nossos dias. E por que o Espírito Santo faz isso para nós? O que a gente costuma cantar e dizer? Que Deus Pai nos criou, Deus Filho nos salvou e o Espírito Santo... Não estou entendendo. Nos santificou. Ou nos santifica. Então por que o Espírito Santo age dessa maneira? Para nos santificar. Então, a santidade. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Falar sobre isso. Porque não esqueci não. Céu. Vocês pensam que eu esqueci de ontem? Não esqueci não. Não acabamos de conversar sobre isso não. Tá? O purgatório está no meio, pode ser embaixo também, não tem problema. Tá? Temos que conversar sobre isso. Quem está no céu? Quem é? Santo. Os santos não estão no céu, na glória de Deus? Então vai entrar na glória de Deus quem atingirá. Nunca é 100%, porque 100% só Deus é santo. Não é isso? O que Jesus disse para nós? Sede santos, como vosso Pai é santo. Então nós vamos entender isso. Lembra da história de ontem, quando eu falei que quando a gente chegar diante de Deus no momento da morte, nós vamos nos deparar diante de Deus e da plena consciência de quem realmente nós somos? Ali está realizado o julgamento. Você diante da onipotência, da grandeza de Deus. A situação em si já é um julgamento, né? Tá bom? Agora, se você for santo, não vai haver problema. Mas como entender a santidade? Vamos com calma. Vamos com calma, tá bom? Então, para a gente entrar nesta realidade, nós temos que buscar e quem nos leva à santidade é o Espírito Santo de Deus. Tá bom, vamos com calma. E como é que o Espírito age em nós? Acabei de falar, nos fazendo recordar as palavras de Jesus, compreendendo-as e tirando dela respostas que nós precisamos para os nossos dias. Não é esse o Espírito de Deus? Tá bom. E o Espírito Santo é comparado com algumas comparações. O Paráclito. Qual é um dos símbolos mais conhecidos nossos do Espírito Santo? Como que desenha uma pomba? Não sei, assim. Tá parecendo um peixe isso, né? Faz de conta, hein? Não, um bico, né? Sim. Se depender de eu desenhar para entrar no céu, estou perdido. Bom, também estou um pouco gorda, né? Deixa eu melhorar isso, né? Está sem cabeça, coitado. Acho que faltou a cabeça. Melhorou, né? Bom, agora pronto, melhorou. Espero que o Espírito Santo não veja isso, né? Porque senão, né? Um dos símbolos é o Espírito, não é? Por quê? É a pomba. Por que é a pomba? De onde sai isso? Batismo de Jesus. No dia do batismo de Jesus, o Espírito de Deus pairou sobre Jesus como uma pomba. Não fala isso o texto? Dali que surge. Outra imagem do Espírito Santo usada, e agora, hein? É o fogo. Certo? Por quê? No dia de Pentecostes, né? O Espírito veio na forma de línguas de fogo. Mas tem uma outra comparação, uma outra imagem que é usada para falar do Espírito Santo. E essa é a melhor de todas elas. Vocês estão lembrados qual é? O sopro, o vento. O sopro, o vento. Essa é a melhor das imagens. O sopro, o vento.
O que é o vento na definição científica? Vento é ar em movimento. Ar parado não é vento. Vento é ar em movimento, sopro. Então, na teologia da igreja, o estudo teológico da ação do Espírito Santo é chamado na igreja de pneumatologia. Logia, estudo. Pneumatologia. A disciplina na igreja que fala do Espírito Santo é a pneumatologia. Por quê? O que é pneumatos em grego? É aquilo que é cheio de ar, cheio de sopro, cheio de vida. Pneumatos. Todos nós temos nos nossos veículos, pelo menos, cadê o Toninho borracheiro? Está ali. 5 pneumáticos. O nome não é pneumático? Aquilo que está nos nossos carros chama-se pneumático. Só que a gente abreviou, por causa da lei da fonética, do menor esforço. Ninguém fala, eu vou trocar os pneumáticos do meu carro, né? Você falar isso numa loja, vão te assustar, né? Mas o nome é pneumático. O que é um pneumático? É algo cheio de ar, de sopro. De pneumático virou pneu, e para muitos virou pneu. Não é pneu, é pneu, né? Pneumático. A pneumatologia. O vento. Vamos falar do vento, para entender a ação do Espírito Santo. Vamos lá, o vento. O vento é algo que você não vê. Da onde ele vem, vê? Se bora que nessa época de poeira, agora dá até para ver de onde vem, né? Porque vem aquela terrona, né? Você vê aquele vermelhão levantando, você fala, ih, vem vindo um vento lá, não é? Mas se não tiver terra, você vê de onde o vento vem? Não. Você não vê. Você só sabe que vem dessa direção, mas onde que ele começou, você não sabe. Você vê para onde o vento vai? Você vê? Dá para você ver onde o vento vai? Não. Você segura o vento? Ninguém está sacando o vento por aí, né? Mas você sente o vento? Tá bom. Então a gente não sabe de onde ele vem, não sabe até onde ele vai. A gente não segura, no entanto a gente sente o vento. Então, a partir dessa imagem, nós entendemos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Desde o dia que nós fomos colocados sob a ação do Espírito Santo, isso começa no dia do nosso batismo e se planifica no dia do crisma, nós estamos sob a ação do Espírito Santo. Tá bem? Quer queiramos ou quer não queiramos. E o Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele pega no nosso pé. E pega mesmo. E ninguém controla. E o que ele faz? Ele nos faz cada vez mais conhecer a Jesus Cristo. De que maneira? Por muitas maneiras. Ele nos empurra cada vez mais para frente. Cada vez mais para frente. Nos faz conhecer a Jesus. Pela palavra, através da convivência com os irmãos, através dos acontecimentos da vida. O Espírito Santo nos fala de muitas maneiras, sempre nos conduzindo a Jesus, a conhecer a Jesus. A gente não sabe de onde vem o conhecimento que o Espírito quer nos dar. Vem de muitos modos. Uma coisa é certa, o Espírito Santo não poupa meios para nos falar e nos fazer conhecer Jesus, dia após dia, e nos empurra para sempre. E até onde nesse momento da minha vida vai esse conhecimento de Jesus que o Espírito quer me dar, eu também não sei, isso é com Ele. Vem da onde eu menos espero e vai até um ponto que eu não sei. Uma coisa é certa, o Espírito Santo não vai dar feijoada para recém-nascido. Não. A cada um, o crescimento conforme a sua capacidade e a sua condição. Deus respeita isso, claro, sem dúvida, né? Tá bom? E a gente não segura a ação do Espírito Santo. Não segura. E no entanto a gente sente ela. Vocês querem ver como que é verdade? Quer ver como que é verdade isso? Nós temos aqui Deus. Eu falei para vocês ontem que o pecado original trouxe para nós a mancha. Então vamos pôr aqui eu. Mas que através de Jesus nós
conhecemos a Deus. Não foi isso que eu falei? O pecado apaga, o batismo apaga a mancha do pecado original, porque batizados na Trindade Santa, portanto, também em Jesus, através de Jesus nós conhecemos a Deus. E quem é que nos faz conhecer Jesus? O Espírito Santo, dia após dia. Tá bom? Dia após dia. Então vamos lá. Você lê um trecho da palavra de Deus, o Espírito fala para você: olha, nesse ponto que a palavra está dizendo, a tua vida ainda não é aquilo que Deus espera de você. Ainda não é. Então o Espírito Santo, primeira coisa, desperta em nós a consciência de quem, através de Jesus, de quem é Deus e o que Deus espera de nós. O Espírito forma a nossa consciência, Ele vai agindo em nós, e isso a gente não segura. Essa consciência virá, nós queiramos ou não queiramos. O Espírito vem, vai, deixa a consciência. E pergunto para vocês, e a gente sente ou não sente a consciência falando? E quem é de nós que segura a consciência? Alguém segura a consciência? Quando tem uma coisa errada na tua vida e a consciência bate naquele ponto assim, tem jeito de você desligar isso? Tem jeito de você disfarçar, mas desligar você não desliga. Quem é que bate nessa consciência? É a ação do Espírito Santo. Como o vento, vem da onde você não vem, vê, vai para onde você não vê, você não segura e você sente. Por isso que o Espírito Santo é comparado como o vento. Ele virá sempre. Quem foi batizado e crismado, e também quem não foi batizado e crismado, diz os documentos da igreja, que o Espírito sopra quando, como, sobre quem quiser. E leva todos a conhecer, mesmo quem não conheceu a pessoa de Jesus Cristo, as sementes do verbo. O Espírito Santo age no mundo, nos chamando à santidade. Qual é o primeiro passo à santidade? Primeira coisa que você tem que tomar é consciência. Basta eu tomar consciência para eu mudar a vida? Não. Não basta. Exemplo. Eu sou cheio de exemplos, né, de comparação, para a gente pensar. Nada contra os fumantes, hein, pelo amor de Deus. Mas uma pessoa que fuma hoje, exemplo. É possível dizer hoje que uma pessoa que fuma não tem consciência de que cigarro faz mal? Nos dias atuais? É impossível, né? Nos dias atuais é difícil. Você achar um fumante que fala, eu não sabia que cigarro faz mal. Ele tem consciência que o cigarro faz mal? Tem. E é por isso que ele largou de fumar? Não. Mesma coisa na fé. O fato da gente ter consciência de determinadas coisas não significa que no dia seguinte a gente já está vivendo aquilo. Significa? Não significa. Então só ter consciência das coisas não resolve nada. De vez em quando a gente escuta as pessoas falarem hoje, hoje as pessoas não têm consciência. Às vezes está careca de ter consciência, mas não optaram pela consciência que tem, não vivem a consciência que tem. Tá certo? Estou errado nisso? Para que você possa se converter, para que haja conversão, mudança de vida, é necessário o quê? Um pouquinho mais. Conversão. O que é necessário? Você tem que ter consciência, e aqui o Espírito age, te dá consciência. É necessário arrependimento. Não é? É necessário que você seja arrependido. Se o Espírito Santo está te dizendo, nesse ponto, o teu eu não é o que Deus espera de você, você tomou consciência, então automaticamente você é chamado ao é automático. Quando você lê a palavra de Deus, Deus fala assim, que você tem que perdoar. Aí você fala, naquele caso, eu não perdoei. Você tomou consciência? Tomou. Então o que você tem que fazer? Se arrepender de não ter perdoado e se lançar a um ato concreto de mudança de vida, não é?
Aí você vai se lançar aqui. Se você vai conseguir de imediato ou não, vai ser demorado ou não, não importa. Pelo menos você vai tentar mudar de vida. Só assim acontece conversão. Eu tomo consciência, eu me arrependo e eu me disponho a mudar. Repito, se eu vou conseguir, não vou conseguir, bom, enfim, mas eu quero, estou tentando, tá certo? Tranquilo até aqui? É assim que o Espírito age. O Espírito nos dá a consciência. O arrependimento é um ato livre da nossa parte e a mudança de vida também. A partir do momento que eu estou consciente, eu estou arrependido e eu estou disposto a mudar, claro que Deus vem em meu socorro com a sua graça, para suplantar a minha fraqueza, a minha pequenez humana, para me ajudar. Aí nós vamos entrar daqui a pouquinho, falar sobre isso, sobre os sacramentos, tá bom? Então o que acontece na prática? O Espírito Santo age. Olha, isso aqui está diferente disso. Você precisa saber que Deus espera tal coisa de você. Tal coisa de você. Mas esse tal coisa de você não significa apenas fazer. Fazer. Vou me explicar. O Espírito Santo fala assim para você. Você precisa ser como Deus. Perdoar como Deus perdoa. Tá bom, você compreendeu isso. Aí acontece um arranca-rabo lá, não sei com quem. Você com tal pessoa. Acontece um problema lá. E aí você pensa assim, ai meu Deus do céu, né? O Espírito de Deus já me falou, eu já tenho consciência que eu preciso perdoar. Ai, mas a minha vontade era troncar o pescoço daquela desgraçado, né? Não é assim? Né? E vontade é essa. Se eu pudesse, né? Olha, eu destroncava. Mas Deus fala para eu perdoar, né? Tá bom, eu vou até perdoar. Mas se eu pudesse, se eu pudesse. Tá bom, você tomou consciência, você vai se esforçar para perdoar. Mas na raiz, se você pudesse, né? Muito bem, já é um passo isso. Tá bom, é isso que Deus quer de nós? Não. Não. Quem pautar a vida de fé dessa maneira, não vai longe. Porque começa a carregar um fardo muito pesado. Um fardo de divisão entre eu e o Deus que eu vou conhecendo pela ação do Espírito Santo através de Jesus. O Espírito Santo vai me falando através de Jesus, olha, Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus espera isso, Deus espera aquilo. Aí você fala, tá bom, eu vou até fazer, mas no fundo não era o que eu queria. Isso é uma pessoa dividida. É uma pessoa dividida. A pessoa que faz tudo o que Deus quer, ou que tomou consciência do que Deus quer, porque a sua consciência lhe impõe isso, mas no fundo, na raiz, ela não se transformou, isso fica uma coisa muito pesada, muito complicada. Esse tipo de fé, de religião, olha, vira uma canga, vira um fardo a ser carregado. E você vira um escravo. O que é o escravo? Aquele que não tem mais liberdade. Deus nos quer escravos? Não. Deus nos quer livres. Então Deus fala assim para você, vai para o lado direito, nesse caso. Aí teu eu fala, eu queria ir para o lado esquerdo. Tá bom, mas melhor ir para o lado direito, porque vai que depois eu vou para o quinto dos infernos, então eu vou para o lado direito, mas se eu pudesse eu ia para o esquerdo. Você está dividido. Você está dividido. Há uma divisão entre o teu eu e o eu de Deus. Então vamos imaginar que uma pessoa consiga cumprir, agora prestem bem atenção no que eu vou falar. Presta bem atenção. Vamos imaginar que uma pessoa consiga hoje colocar 100% em prática tudo aquilo que já descobriu na ação do Espírito Santo através de Jesus ser a vontade de Deus para a sua vida. Ela cumpre 100%.
Eu posso dizer com segurança que é uma pessoa santa? Não. Não. O fato de alguém cumprir 100% da vontade, estou exagerando, né? Vocês cumprem 100%, o que vocês já aprenderam tudo? Não? Então está pior que essa aí, então, hein? Mas vamos imaginar que uma pessoa cumpra 100% daquilo que já descobriu ser a vontade de Deus. Só o fato dela cumprir quer dizer que ela seja santa? Talvez não tenha dado ainda nenhum passo na santidade. Sabia? Porque ser santo não é fazer as coisas, é ser santo. É ser. Entre o meu eu e o eu de Deus não pode ter diferença. Deus fala assim para você: perdoa. Você fala: ai, eu não queria. Tá bom, vou tentar. Mas que eu não queria. Você está dividido. O teu eu é uma coisa e o eu de Deus é outra. A santidade só começa quando você, tomando consciência da vontade de Deus, se deixa transformar por dentro, de tal modo que o seu eu seja exatamente como você vai aprendendo a ser o eu de Deus. Então Deus fala assim para você: perdoa, quero que você perdoa. E você olha para o teu eu e fala assim: mas é isso mesmo que o meu eu quer. Deus está me falando para eu ir para a direita, mas é para a direita que eu quero ir. E quando isso acontece, existe uma leveza, uma plena realização. Porque entre o teu eu e o de Deus não tem diferença. Estou me fazendo claro com essa reflexão? Estou indo bem devagarzinho para a gente sentir o que eu estou dizendo. A santidade só começa quando, conhecendo Deus através de Jesus Cristo na ação do Espírito Santo, eu vou me moldando, fazendo com que o meu eu seja igual o eu de Deus. Vocês não cantam aquela música: o barro nas mãos do oleiro, nananana? Hã? Não é Deus que molda o seu eu. Por isso que em Jesus Cristo não existe pecado, porque o eu de Jesus é exatamente igual ao eu de Deus, mesmo enfrentando as consequências de ser homem, a dor, né? O sentimento de abandono, de solidão. O que foi que Jesus falou na cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? O humano que gritou mais alto: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, né? Ficou claro isso aqui? Então o fato da gente já estar cumprindo a vontade de Deus na vida, mesmo que seja 100%, não significa ainda que nós demos um passo na santidade. Estou me falando claro? E se nós não dermos passos na santidade, vai ter enrosco aqui. Enrosco sério. Porque a hora que você chegar diante de Deus, o teu eu vai ser uma coisa e Deus vai ser outra. Não vai haver sintonia. Mesmo que você foi um servo obediente e fiel. Isso assusta ou deixa vocês mais tranquilos? É para assustar mesmo, é isso mesmo. Então é isso mesmo. Falei claro aqui? A santidade não se trata só de cumprir coisas. Não é isso que Deus quer de nós. Só que nós sejamos obedientezinhos e que façamos a sua vontade, mas no fundo, se eu pudesse, não era nada disso que eu ia estar vivendo. Então, mas que raio que é isso? Que fé que é essa? Que religião que você está vivendo? Que religião que você está vivendo? A pessoa que se envereda por esse caminho vira aquelas pessoas amargas, tristes, irrealizadas, frustrada. Que olha, Silvia, não tem psicólogo e psiquiatra que dê jeito, viu, Silvia?
nesses casos. Se a pessoa se enveredar por uma religião assim, a pessoa fica irrealizada. Não tem coisa mais triste do que uma pessoa dividida, que vive a vida porque alguém está falando para ela viver daquele jeito, mas no fundo não era o que ela queria viver. Que realização pode haver nisso, pessoal? Por isso que os santos, as pessoas que viveram a santidade nesta vida, foram pessoas profundamente realizadas, felizes. Por quê? Porque elas aprenderam o caminho de moldar o seu eu a partir do eu de Deus que elas conheceram através de Jesus. Então, entre o eu delas e o eu de Deus não tinha muita diferença. O que Deus pedia para elas viverem era exatamente o que elas também queriam viver. Que coisa gostosa, não é? Deus quer que nós sejamos filhos, não escravos. Isso é a santidade. Então é mais sério do que a gente apenas aprender o que Deus quer e colocar em prática, por imposição da nossa consciência de fé. Não é só isso. Deus quer uma transformação do meu eu. Me fiz claro nessa exposição? Torno a repetir. A gente pode estar colocando em prática 100% o que já aprendeu. Pergunta é, dentro de você, existe ainda divisão? Se existir, a santidade não começou. Naquele ponto, naquele aspecto ainda não. Pode ser que em outros aspectos você já esteja vivendo santamente. E é só a santidade que vai nos permitir estarmos preparadinhos para, pelo menos nunca é 100%, né? Claro, nunca é 100%. 100% só Deus, estou exagerando aqui. Mas pelo menos uma santidade mínima, né? Me fiz claro? É mais sério do que a gente pensa, não é? É ou não é? Então vocês não dormiram ontem, vão dormir menos essa noite. Não é? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Pode ter a liberdade. Fruto do conhecimento do bem e do mal. Sim, com certeza. Para a gente moldar o meu eu a partir do eu de Deus, eu tenho que colocar Deus na centralidade na minha vida. Então eu tenho que aceitar que é Deus a referência do que é bom e do que não é bom, e não eu mesmo. Tem que esvaziar-se a si mesmo. O que São Paulo falou na segunda leitura do domingo passado, né? Falando aos filipenses, para eles olharem para Cristo, que esvaziou-se de si mesmo. Para quê? Esvaziou-se do seu humano, né? Para que o eu de Deus prevalecesse nele. Está todo mundo santo já por aqui, tranquilo? Beleza? Então vocês compreenderam? Não se trata só de cumprir, pôr em prática. Se trata de transformação interior. A partir daquilo você vai se transformando interiormente. Tudo. Inclui tudo. Inclui tudo. Ela está perguntando, a santidade inclui o quê? Tudo aquilo que o Espírito de Deus te falar através de Jesus, que Deus espera de você. Tudo. Está mais sério do que vocês pensavam, né? Tudo. A vida como um todo. Por isso que o Espírito nos dá consciência, dia após dia, para a gente crescer na santidade. Só que a gente só cresce se a gente se arrepender e a gente tentar mudar. Mudar, ser, não só fazer. Ser uma pessoa nova, uma criatura nova. O que a gente procura celebrar na Páscoa, na ressurreição? Criatura nova. Eu cresci um pouco mais. Hoje eu sou, não eu faço, eu sou algo novo. Vou crescendo, né? Em santidade. É um processo, claro. Tá bom? Por isso que, se vocês quiserem pegar nas citações, qualquer uma delas aqui, do Evangelhos de Mateus,
12, 32. Marcos 3, 29. Ou Lucas 12, 10. Jesus vai falar uma coisa muito séria aqui. Olha para mim aqui de novo, ó. Todo pecado do qual eu estou consciente, eu estou sinceramente arrependido, e eu estou realmente pronto a usar de todas as minhas forças para tentar mudar. Se eu vou conseguir ou não vou conseguir, põe de lado, mas estou empenhado em mudar, é passível do perdão de Deus. E é isso que na confissão o padre tem que tentar perceber da pessoa, se ela realmente está consciente, se ela está verdadeiramente arrependida e se ela está disposta a mudar. São os 3 passos que a gente deve apresentar na confissão: consciência, arrependimento e disposição de mudança. Porque se não houver uma dessas partes aqui, não vai nem confessar, porque o perdão não vai valer para você. Sabe por quê? Porque tem pecados dos quais a gente já está consciente, a gente já está arrependido e a gente está disposto a mudar e está tentando. Tem pecados que a gente está consciente, que a gente diz que está arrependido, mas não é muito verdade, porque se fosse, teria disposição de mudança. Isso é um falso arrependimento. Às vezes é mais sentimentalismo do que arrependimento. Há outros que a gente está consciente, a gente não está nem um pouco arrependido, e se puder faz de novo. Estou errado? Agora há outro que Jesus vai falar para nós, que não tem perdão. É um pecado que não tem perdão, é único. Qual que é? O pecado contra... Os nossos textos, infelizmente, trazem uma palavra que não ajuda em nada. Vocês sabem que de língua para língua, existem palavras na nossa língua que não tem tradução numa outra língua. Não tem. Não tem uma palavra que diz a mesma coisa. Por exemplo, na nossa língua portuguesa, quando eu falo assim, saudades, todos nós sabemos o que é saudade, não sabemos? A palavra saudade em português não tem tradução para as outras línguas. Sabiam? Não tem. O que nós expressamos com a palavra saudades, nas outras línguas não existe uma palavra que significa a mesma coisa. De lá para cá a mesma coisa. Existe uma palavra em grego que fala... Eu só entendi quando eu li no original, que um professor fez a gente ler no original. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Não temos esta palavra na nossa língua portuguesa. Infelizmente, os nossos textos traduzem como blasfêmia. Palavra muito pobre para dizer o que é o pecado contra o Espírito. Eu nunca vi ninguém blasfemando contra o Espírito Santo, até hoje. No sentido de blasfêmia, do jeito que a gente conhece, né? Tá bom? Eu nunca vi. Mas é uma palavra pobre. Na língua grega, pecado contra o Espírito Santo é exatamente o seguinte: está diante dos meus olhos, eu vi e faço isso. Ponho os olhos perto do umbigo. Eu já não consigo fazer mais, viu, gente? Minha roupa anda encolhendo um pouco, sabe? Já não dá mais para dobrar muito. Eu vejo, está evidente, está diante dos meus olhos, e eu faço o que não é comigo. Eu me curvo sobre o meu ventre. Isso é o significado na língua grega, o pecado contra o Espírito, quando Jesus fala. Quer dizer, o Espírito mostra para você e você faz de conta que não é com você. Tá certo? Por que não tem perdão? Ora, se para a gente ter o perdão de Deus é necessário a gente estar consciente, arrependido, disposto a mudar, não tem perdão, porque você não dá a possibilidade para Deus te perdoar. Você não está assumindo nem a consciência que o Espírito já te deu de certas coisas, você não está nem encarando de frente. Como é que você vai se arrepender e mudar? Você não vai se arrepender e mudar se você não está querendo nem fazer de conta que você não viu ainda. Por isso que não tem perdão.
Não é por deficiência da misericórdia divina. Não é porque Deus não quer, fala, esse eu não perdoo. Não, você não dá base para você ser passível do perdão de Deus. Não tem perdão. E eu acredito que nós pecamos muito mais contra o Espírito Santo do que a gente pensa. Para quantas coisas que o Espírito já nos falou ser a vontade de Deus para a nossa vida, que nós estamos fazendo que não é conosco, fechando os olhos. Tua consciência já está assim, faz tempo. Você faz de conta que era com você, dá uma de João Bobo assim, né? Ai, não vi. Você fala, você tenta se enganar a si mesmo, né? Ficou claro isso? O pecado contra o Espírito Santo é uma coisa mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Só assim a gente entende, né? Que é o pecado contra o Espírito. Ficou claro aqui? Ficou claro aqui. Vamos adiante? Então é necessário que a gente esteja aberto. A gente não cansa de falar isso? Eu tenho que estar aberto à ação do Espírito Santo, abrir o meu coração, minha mente, para que o Espírito Santo forme a minha consciência. Só que a partir daí, você é livre. Você se arrepende ou não. Se você se arrepender de verdade e estiver disposto a mudar, aí Deus vai vir ao teu encontro. Pode ter certeza, com a sua graça. Ele vai te ajudar, você não vai estar sozinho nessa empreitada não. Mas você precisa dar um passo, livre, você é livre, para se arrepender ou não. Mas que o Espírito forma a consciência, ele forma, não tenha dúvida. E ele é bem chato nesse ponto, viu? Ele vai estar sempre nos empurrando para frente. A hora que você pensa que você sossegou na fé, ele vai te cutucar para ir para frente. Vai estar sempre te empurrando. Enquanto você não atingir a totalidade, chegar bem perto dessa santidade, quando você tiver coisa para caminhar ainda, ele vai te empurrar para frente. Essa é a ação do Espírito Santo. Ele é insistente. E isso ninguém segura. Como o vento, ninguém segura. Tá certo? Me faço claro nessa reflexão? Torno a repetir. Por isso que os nossos irmãos que viveram a santidade, São Lourenço, eles eram pessoas profundamente realizadas e felizes, mesmo enfrentando as piores coisas da vida, como São Lourenço, o fogo na hora da morte, porque entre o eu deles e o eu de Deus não tinha diferença quase. Não era total, não era absoluta, mas era quase. Pessoas felizes. Pensa que coisa mais gostosa? Deus fala assim, vai para lá. Você fala, vai para lá mesmo que eu quero ir. Ótimo. Você está fazendo a vontade de Deus e a tua ao mesmo tempo. São Paulo tem uma frase que eu acho magnífica. Eu não lembro que carta que está, mas agora ele fala assim, que ele está num ponto da vida que ele já nem sabe mais se é ele que vive ou é Cristo que vive nele. Ele nem sabe mais. Isso aqui está tão fundido já, que ele já nem sabe mais se é Cristo que está vivendo nele ou se é ele que está vivendo em Cristo. É igual. Ele não fala isso, São Paulo? Então São Paulo atingiu a santidade. Ele está dizendo isso com muita clareza. Ele falou, eu já estou confuso. Quer dizer, o eu dele mesmo já se fundiu ao eu de Cristo, né? É igual. Vocês entendem essa frase de Paulo agora? Não tem diferença. Ficou claro aqui? Quem só está cumprindo por cumprir a vontade de Deus, olha, vai dar uma passadinha assim legal aqui, viu? Com certeza. Não tenha dúvida. Eu acho que eu estou nessa fila. Espero não estar nessa, por enquanto, né? Espero pelo menos nessa. Belezura? Mais sério do que a gente pensa, né? Então santidade não é só fazer as coisas, tá? Não é só cumprir como servo, como escravo. E Deus quer, tá bom, então eu faço, né? Mas se eu pudesse eu escapava, né? Não é assim. Santidade não é isso. Aí vai virar um santo amargo, daqueles que você não pode nem chegar perto, né? As pessoas, não é assim? Frustrada, nervosa, irritada, né? E a gente encontra pessoas assim, às vezes. Ou se encontra. Se você passar a vida dela na peneira, você não encontra nada que você possa dizer, ela faz aquilo ali de errado. Não faz nada de errado,
Só que às vezes entrou nesse dinamismo aqui. Vamos adiante. Bom, mas se eu estou consciente, arrependido e eu estou tentando mudar, eu preciso de uma ajuda de Deus, não preciso? Então, isso aqui, viver a santidade, é buscar recuperar a integridade perdida. Por quê? Lembra que nós falamos lá no primeiro dia? Aquela integridade. Lembra do desnatamento que eu falei do leite? O que é isso aqui na verdade? É buscar viver, é voltar à integridade. O que era a integridade? Para que o meu eu seja 100% o que Deus espera de mim. Isso é ser uma pessoa íntegra diante aos olhos de Deus. Isso é buscar. A santidade é o retorno à integridade. A única maneira da gente voltar a ser íntegros é assim, procurando a santidade. Mas sozinhos a gente não dá conta. Por quê? Porque o pecado original nos desnatou. Nos desnatou feio, viu? Ficou um pouco assim a casca, mas tirou a gordura, né? Tirou a essência. Só que Deus, em Jesus Cristo, deixou para nós meios para a gente recuperar essa integridade. E, de maneira muito particular, os sacramentos ocupam um lugar especial, canais especiais da graça de Deus, para nos devolver condições para a gente viver esta integridade. Vamos falar sobre eles agora? De uma maneira muito leve, tá bom? Vocês vão, acho que, compreender bem. Aqui eu sou obrigado a desenhar de novo, viu? Vocês desculpa o desastre, mas enfim, né? Então vamos fazer um desenho. Eu vou comparar o ser humano desnatado, não íntegro, a um carro, tá bom? Pode ser? A um carro. Vamos fazer uma comparação? Eu não sei desenhar carro, mas acho que um fosquinho acho que sai. Tá? É mais ou menos assim? Melhorou, né? Tá mais bonito que a pomba, né? Tá. Vamos imaginar um carro. Quando vocês passam na rua e olham os carros da cidade, tudo beleza, né? Mas você está vendo por dentro? Se o motor está bom, se o como fala? Os amortecedores estão em ordem, dá para ver? Não. Se o motor está batendo, não está, você não sabe nada, né? Você está vendo a casca, não está? O interior, você não sabe. Tanto que às vezes compra gato por lebre, né? Quando compra carro usado, né? Quando a gente vê as pessoas, a gente vê o interior das pessoas? Não. A gente não vê a desnatação do pecado original. Por fora está todo mundo belezinha, uma maravilha. O que falta dentro, que o pecado original tirou, ninguém está vendo, de ninguém. A gente vê a casca. Então vamos imaginar um carro assim, desprovido de certas coisas essenciais. Assim é o ser humano quando vem ao mundo. Ele vem desprovido de certas coisas essenciais. Mas Deus em Jesus Cristo, Ele resolveu para nós. Lembram das 3 coisas? A morte. Não falamos da morte? Falamos da mancha. E falamos da perda da integridade. Fazendo Jesus passar pela morte, Deus resolveu o problema da morte. Batizados em Jesus Cristo, Jesus nos revelou plenamente o Pai. Então não podemos dizer que não conhecemos mais o Pai. Se nós ainda não o vemos face a face, há em Jesus, Felipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me vê, vê o Pai. Olha para Jesus, você está vendo Deus Pai. Então, a mancha desaparece, né? Não é um acesso ainda direto, mas tá bom. E agora, Deus vai, em Jesus Cristo, deixar para nós instrumental para a gente recuperar a integridade. Os sacramentos. Quais são os sacramentos? Vamos enumerar? São 3, 4, 5, quantos? Primeiro o segundo, crisma, na sequência. Terceiro, depois reconciliação, confissão, né? Vamos para a confissão, que é uma palavra mais antiga. Confissão, a reconciliação. O sacramento da
ordem. Sacramento do matrimônio. E por último, sacramento da unção. Vamos conversar sobre cada um deles de uma maneira muito leve, sem entrar em palavrório teológico, nada disso. Quero que vocês sintam cada um dos sacramentos e todos como é que agem na nossa vida, no seu conjunto. Vamos lá? Aqui nós podemos comparar o batismo. O batismo nos dá o quê? O dom da fé. A fé é dom de Deus, é um presente de Deus. Eu não falei que salvação é dom de Deus? Deus dá porque Ele quer? A fé também, Deus dá para que Ele quer. Tá bom? E existe um mistério nesse mundo, viu? Que tem pessoas que não recebem o dom da fé. Que coisa. É um mistério, não sei porquê, mas pode acontecer. Pode acontecer. Bem, mas enfim. O batismo nos dá o dom da fé. Certo? O que é a fé? A fé é aquilo que nos move, não é? Aquilo que nos dá força para ir adiante. Não é assim? Então nós podemos comparar o batismo nesse carro como o motor do carro. O motor não é aquilo que dá força para o carro andar? É aquilo que dá força para o carro andar. Quantas vezes a gente recebe o batismo? Uma vez, não mais. Assim é um carro. A partir do momento que foi lá, instalou o motor no carro, está funcionando? Precisa pôr outro motor? Não, já tem um motor. É um só. É por isso que a gente recebe o batismo uma vez só na vida. No dia do nosso batismo, Deus vai lá, abre e enfia um motor de fé lá dentro. Instala o motor da fé. A partir do momento que está instalado, testou, está funcionando, pronto. Não tem necessidade de outro batismo. Tá? Uma vez para sempre. Esse motor vai até o final. Tá bom? Quando você tira um carro novo da concessionária, depois de tantos quilômetros rodados ou depois de um certo tempo, você tem que levar o carro para revisão, para confirmar se está tudo ok, não é assim? Você tem que confirmar se está tudo ok. Então, mas não é no dia seguinte, caminha um tempo. Assim é na vida do cristão. Quando é que a gente pede o batismo para nós? Quando a gente é ainda criança. O motor está instalado. Mas vai chegar um momento em que a gente precisa dar uma confirmada naquele motor. Precisa dar uma confirmada. É aquilo mesmo, não é? Precisa de algum ajuste, não precisa? Esse para nós pode ser considerado o sacramento do crisma, da confirmação. Por isso que o sacramento do crisma é também chamado de confirmação. Quando você vai levar um carro para ser confirmado, é no primeiro pé de macaco que você vê e que você leva? Embora que não está podendo falar isso hoje, tem gente que está sendo presa, né? Fala do negócio de macaco, está meio complicado hoje, né? Bom, é em qualquer pé de chinelo que você leva? Hã? Onde é que você leva? Por quê? Porque lá tem gente competente, autorizada, né? É lá que você tem que levar. No nosso crisma, quem é que vem confirmar o motor de fé instalado um dia na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes? É um padrinho qualquer, pé de chinelo? Não. Qual que é o melhor técnico que a gente tem dentro de uma igreja chamada diocese? É o bispo. É o bispo que vem. É o que melhor deve entender de motor. Tá certo? É o bispo que vem. É ele. Não é qualquer um que vai confirmar esse motor, não. É a ele que foi dado isso. Motor confirmado. Belezura? Motor está instalado, motor está confirmado.
Beleza, ótimo. Vamos para frente. Pergunta: adianta muito um carro ter lataria bonita, estofamento bonito, motor potente, daqueles bons mesmo, confirmado, se o tanque está vazio? Vai aonde esse carro? A lugar nenhum. Então nós temos que encher o tanque. Quantas vezes a gente instala o motor? Quantas vezes a gente instala o motor pelo batismo? Confirmamos o motor. Não precisa mais. A gente abastece o tanque de um carro uma vez só na vida? Que bom seria, não é? Que bom seria. Então, o tanque tem que ser sempre. Quanto mais você rodar, mais você precisa abastecer. O que a igreja fala para nós? Por favor, pelo menos uma vez por semana, passa no posto da paróquia e abastece. Senão, o seu carro vai o quê? Parar em algum lugar. A hora que você menos espera, ele vai parar. Tem que abastecer o carro, gente. Por isso que é pecado mortal não abastecer o carro uma vez por semana. Continua sendo pecado mortal perder a missa dominical. Por que é mortal? Porque eu desobedeço uma norminha da igreja, uma lei da igreja? Não. Porque você empreende um dinamismo de morte na sua vida. É o mínimo de comida, de alimento que você pode dar para o seu ser espiritual e pessoa de fé. É o mínimo. Se você deixa de se alimentar do pão da palavra da Eucaristia, você está negando o mínimo de alimento necessário para a sua vida de fé. Você vai parar em algum lugar. Em algum lugar você vai parar, se você não se alimentar. Não tem esse problema todo hoje de anorexia e bulimia, essa coisa toda? O que é esse problema? A pessoa não se permite alimentar nem o mínimo necessário para ela viver. Ela empreende um princípio de morte na sua vida. Então é pecado mortal, porque você está negando o mínimo. O ideal seria que fosse até mais do que uma vez por semana, mas no mínimo uma vez por semana, enquanto você viver. Por isso então o batismo a gente recebe uma única vez, assim como o crisma. No entanto a Eucaristia, a igreja diz pelo menos uma vez por semana. A ideia do carro ajuda, né? A gente pensar, enquanto você está abastecendo, o motor está funcionando. Senão o motor vai parar também, uma hora. Ele vai continuar instalado no carro, mas ele para. Porque a fé é dom de Deus, ninguém tira. Mas ele para, essa fé vai parar. Tá certo? Tem que abastecer. Ficou claro até aqui? E aí, aqui dentro do motor, então isso aqui é uma vez na vida, esse aqui pelo menos uma vez por semana. E conforme você vai andando, aqui dentro do motor tem uma varetinha, que de vez em quando você tem que puxar aquela varetinha. Não precisa ser todo dia, de repente não precisa nem ser toda semana, sei lá. Mas de vez em quando você tem que ir lá e puxar aquela vareta. E dar uma olhada no óleo. Se não está escuro demais, se não perdeu a viscosidade. Você tem que trocar o óleo toda semana? Não. É só uma vez na vida? Também não. Não é uma vez só na vida, não é com a mesma frequência que a Eucaristia, mas é de vez em quando. E o que a igreja nos recomenda? Pelo menos uma vez por ano, gente. Puxa a varetinha da consciência. Dá uma olhadinha lá. Pelo menos uma vez por ano. Dá uma olhadinha lá, para ver como é que está esse óleo. Se não está escurinho demais,
você não precisa trocar. Põe um óleo novinho lá, limpinho. Isso a gente faz através da confissão. E o carro está funcionando. O motor está instalado, funcionando, tanque cheio, mas tem que trocar o óleo. Porque se você não trocar esse óleo, ele vai poder começar a danificar o desempenho desse motor. Pode comprometer gravemente. Tá bom? Então, repito, não é uma vez só na vida, não é toda semana, mas é sempre que a vareta acusar. Não é? Tranquilo? Tá bom. Então, até aqui a gente já deu 4 passos. Bom, aí, quando você sai pelas ruas da cidade, a maioria dos carros da cidade são carros normais, não são? Assim, comuns? Tá bom. Mas aí, se de repente você vê lá um carro assim, branco, meio compridinho, com uma cruzinha vermelha, você identifica uma ambulância. Quantas ambulâncias tem na cidade? 200? Não. Quantas tem, Douglas? 10. Bem menos do que carro, né? Normal. Se você vê um caminhão vermelho assim, você identifica um corpo de bombeiros. Muito bem. Aqui não tem nenhum, né? Tá. Se você vê um pretinho assim, mais compridinho, né? Com umas cruzinhas meio douradas assim, você identifica uma funerária. É uma ou duas também, tá? Então aqui a gente entende o sacramento da ordem. A ambulância, o carro da funerária, tem que ter motor? Tem. Tem que confirmar o motor? Tem. Tem que abastecer o motor? Tem. Tem que puxar a vareta do motor? Tem. Igualzinho os outros carros. Igual os outros carros. Só que aquele carro, aquele veículo, ele tem uma função diferente do comum. Tem uma função específica. O seu funcionamento depende das mesmas coisas. Assim podemos olhar o sacramento da ordem. É um ministério com um trabalho específico. Precisa ter motor confirmado, precisa trocar óleo, precisa abastecer. Só que ele tem uma missão, tá certo? Você não vai passear no shopping de funerária, né? Então, quer dizer, aquilo lá é para tal coisa. Assim é o sacramento da ordem. O ministério do diácono, do padre, do bispo. Carro como qualquer outro, tem tudo que os outros têm. E tem que ter. Mas tem uma missão específica. Tá bom? De vez em quando, tem uns carros que põem um rabichinho aqui, que chama reboque, né? E aí, emenda outro carro. Não é? Fala, agora nós vamos andar juntos. A partir de agora, né? Né? Deveria ser assim. Na mesma velocidade. Nananã. Não é? Esse é o sacramento do matrimônio. Muito bem. E depois, gente, vamos lá. Todo carro tem uma vida útil, né? Você tem que trocar pneu, trocar óleo, abastece, amortecedor, etc, etc. Vai. Gente, mas chega uma hora que, olha, infelizmente, nem os botox, vitamina, academia, não dá. Não vai chegar uma hora que nem isso resolve, né? Vai chegar uma hora que é ferro velho mesmo no duro. Sobretudo depois dos 45, que é ladeira abaixo. É assim, não é? Vai chegar uma hora, gente, que não adianta querer trocar mais nada, porque chegou no fim do pito já, né? Vai chegar uma hora, por mais que a gente não aceite muito isso, é a verdade da vida, não é? E a gente vai precisar, até mesmo naquela hora, de uma força especial para ficar preparado. Se o carro vai para o ferro velho, não vai. Você vai rodar mais um pouquinho, você não vai. Não adianta nem fazer motor, mais nada, a coisa está feia mesmo, já estragou tudo, né? Não dá mais conserto, né? Não tem conserto mais. Nessa hora, Deus também disponibiliza a sua graça para a gente também enfrentar esse momento que é a unção dos enfermos.
sobretudo quando o carro está correndo o risco de parar. Ajudou a ideia do carro? Ajuda, né? Ajuda bastante. Aposto que vocês não vão esquecer mais, né? Nem do Fusqueta aqui, né? Tá bom? A unção dos enfermos deve ser ministrada quando a pessoa incorre em algum perigo de vida. Pode ser dada mais de uma vez. Quando se sinaliza que a vida está ou pode correr perigo. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia. Semana que toda cirurgia, mas tem umas mais sérias do que a outra. Mas uma cirurgia de risco. Então ela pode receber o sacramento antes, porque de repente pode ser um risco de morte, né? Pode estar ruim? Pode melhorar. Pode melhorar. Tá certo? A unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ela compreende também o perdão dos pecados, né? Naquele momento. Mesmo. O padre pode não, normalmente é o que acontece. Dispensa a acusação. A pessoa não precisa fazer a acusação dos seus pecados. E se dá a absolvição crendo, né, no arrependimento implícito. Por isso que diácono não pode dar unção dos enfermos, porque está associado ao sacramento do perdão, da confissão. E o diácono não pode confissão, só o padre. Padre e bispo, né? Sacramento da unção, diácono não pode ministrar. Ajudou isso aqui? Então, quando nós estamos conscientes, arrependidos, estamos dispostos, Deus nos disponibiliza tudo necessário para que o nosso carro tenha todas as condições de caminhar. Agora, o carro tem motor, tá confirmado, tanque cheio, tudo bonitinho. Mas quando você usa o carro, você tem que saber de onde você está saindo, para onde você vai. Não tem que saber? Para onde você vai? Você tem que saber para onde você vai. Onde nós queremos chegar? Ao céu. Qual é o caminho que nos leva ao céu? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então taca esse carro nesse caminho. E nesse caminho nós não estamos sozinhos. Nós não vivemos essa fé sozinhos. Vivemos enquanto comunidade. Tem um monte de carro na estrada. Nós andamos juntos. Porque sozinhos a gente corre risco de se perder também. Por isso que a vida da fé é vivida de maneira comunitária, eclesialmente, enquanto igreja. Se queremos chegar no céu e Jesus é o caminho, nós sabemos que neste mundo nós caminhamos na escuridão, mesmo tendo um caminho definido. Por isso nós precisamos, o que o carro precisa? Quando o caminho é escuro, São Paulo fala isso, né? Nós caminhamos não na visão clara, né? Caminhamos na fé, não na visão clara. O que o carro precisa de luz. Não precisa de luz? Qual é a luz que ilumina o caminho, que é Jesus? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz. Que se nosso carro está preparado, tem motor, tem fé confirmada, tanque cheio, vareta puxada está limpo, óleo, belezura. Né? Sabemos que o caminho é Jesus para nos levar à eternidade. Só que tem que acender luz nesse caminho. A luz é a palavra. Essa luz se acende e ela sinaliza o caminho para nós. Olha, cuidado ali na frente tem uma curva. Maneira, vai mais devagar aqui. Né? Ali você pode ultrapassar, ali você não pode, você não deve, é perigoso. A palavra de Deus vai dando as indicações, vai iluminando esse caminho, para você percorrer bem esse caminho. Tá certo? Você precisa da luz, senão você não chega. Fica difícil chegar. Então, através desses instrumentais, a gente vai fazendo com que o nosso eu possa ter elementos instrumentais de ir se transformando o máximo possível, conforme vamos descobrindo ser a vontade de Deus. Ajudou aqui? Ajudou, né? Essa ideia do carro é boa, né? Ajuda bem.
Aí você entende por que uma vez só o batismo, porque isso, porque aquilo. Todos funcionando ao mesmo tempo, né? Tá tudo interligado, né? Motor, óleo, combustível, as coisas funcionam bem. É assim. É assim. Perguntas, dúvidas? Aí o quê? Se não importa os 10 mandamentos, de que maneira? Como assim? Não entendi a pergunta. Se não importa? O cumprimento se não se leva em consideração o cumprimento dos 10 mandamentos. Se leva em consideração tudo que a Sagrada Escritura nos apresenta. Tudo. Tudo. Tudo aquilo que está na Sagrada Escritura, que o Espírito Santo nos mostra. Tudo se leva em consideração. Tudo. Tudo o que em Jesus nos faz conhecer a Deus. Não se esqueça que Jesus reuniu esses 10 mandamentos num só. Ele disse o quê? Amar a Deus, amar ao próximo, como Ele ensinou a amar. Não como a ti mesmo. A ti mesmo é coisa do Antigo Testamento. Não é amar o outro como a ti mesmo. Eu como referência de amor ao outro. Isso é problemático, porque nem sempre a gente se ama adequadamente e de maneira correta. Aliás, tem dia que a gente está com raiva até da gente mesmo, das coisas que a gente faz, né? Não é? Então, a gente não serve como medida. A medida é Jesus. Amar os outros como Jesus amou. Porque o resto é consequência. Se eu digo para a senhora que nós temos que amar a Deus, amar ao próximo, eu preciso te falar que não pode matar? Não preciso. Você já entendeu. Eu preciso falar que não pode roubar? Não. Então, você entende que os outros mandamentos, são derivações desse mandamento maior. Se você entendeu que você tem que amar a Deus e ao próximo como Jesus amou, daí automaticamente você já conclui o restante. Por isso que no tempo de Jesus, a coisa era muito complicada, né? No tempo de Jesus, esses 10 mandamentos não tinham ficado em 10, viu? Esses 10 é lá do Monte Sinai. No tempo de Jesus, as autoridades religiosas já tinham aumentado a lista para 613. 613 preceitos com força de mandamento. Desses 365, como são os dias do ano, eram as proibições. Isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode, aquilo também não pode. Nossa Senhora. As outras 248 eram as obrigações. Tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer não sei de que jeito. Então, a religião no tempo de Jesus era um fardo a carregar, porque as pessoas não sabiam ler e escrever, as pessoas não conseguiam aprender essa coisa toda, muito menos colocar em prática essa coisa toda. Sem dizer, uma série de pessoas que estavam fora do cumprimento disso pela própria vida que levavam, conforme a profissão, já não iam conseguir. Então Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque Jesus resumiu tudo num mandamento só. Por que é leve o fardo de Jesus? Porque qualquer pessoa pode compreender. Pronto. Eu sempre fico pensando nos catequistas. Imagina um catequista ensinando 613 mandamentos, estava todo mundo perdido, né? Eu tenho certeza que se eu espremer aqui não sai nem os 10, quanto mais os 613, né? Não é? Num mandamento único. Dali você entende o resto, tua consciência. Por isso que Jesus fala que é uma lei gravada no coração, né? Não fora. Perguntas? Ele está perguntando dos anjos. Vamos só encerrar esse quadro aqui para a gente finalizar, mais uns minutinhos. Temos mais uns minutinhos. Alguma pergunta relacionada a isso então aqui? Olha, a posição oficial da igreja. Uma pessoa que está em segunda união, a igreja pede que a pessoa não se aproxime da Eucaristia e da confissão. Não porque isso é a emissão de um julgamento sobre o casal,
mas para que aquilo não seja causa de estranheza na comunidade. É mais para preservar a comunidade, tá bom? Do que outra coisa. Porque muita gente pensa assim, a igreja então está nos julgando, né? Tá bom? Mas é por isso. E outra, se a pessoa tem um vínculo anterior de sacramento, uma segunda união não pode ser reconhecida como sacramento. Não tem como, né? Até em respeito ao outro que ficou para trás. Tá? Essa é a posição oficial. Hoje, muito se discute sobre isso. Não é um tema pacífico, tá? Não é um tema tranquilo. Tem muitas opiniões divergentes, mesmo de padres, de bispos. E hoje está se discutindo muito sobre isso também, né? Mas a posição oficial continua sendo essa. Agora, se um casal em segunda união diz, padre, eu sei da posição da igreja, mas eu, por consciência, sinto que eu devo me aproximar da Eucaristia, bom, aí é problema dela. Nenhum ministro vai negar a Eucaristia na hora da comunhão. Aí é problema de consciência de fé dela, tá bom? Eu tenho um casal de amigos de segunda união, que frequentavam quando eu estava em Ibirá, depois foram para Catanduva, para cá não vieram, que é um pouco mais longe. Mas eles adotaram essa postura, falaram, padre, nós sabemos qual é a posição, mas nós em consciência, nós vamos comungar. Bom, aí é com vocês, eu não respondo pela atitude de vocês. Sim. A palavra e a Eucaristia, sim. Sim. É um problema isso, muito grave. A igreja está discutindo muito sobre isso. Agora em outubro vai ter o sínodo da família. Eu acho que talvez desse sínodo possa, quem sabe, surgir algum posicionamento novo, não sei. É muita coisa. Mas isso não pode ser ponto de referência para outras coisas. Aí já é outra situação, né? Não é. Sim. Por isso que eu estou dizendo. Por isso que eu disse que não é uma emissão de um julgamento da igreja sobre a pessoa, sobre o casal. É mais para que isso não seja causa de estranheza na comunidade cristã. Mas é por isso. Na origem foi assim. Tá bem? Em relação a isso, alguém gostaria de perguntar alguma coisa ainda? Então, apoiados pelos sacramentos, Deus nos dá as condições para a gente voltar à integridade de viver autenticamente o que vamos descobrindo ser a vontade de Deus. É assim que a gente recupera a integridade. Deus devolve para nós os instrumentais, né? Mais alguma pergunta sobre isso? O Douglas está fazendo uma pergunta sobre os anjos, né? Vamos lá. Então, só alguns esclarecimentos, né? A gente não fala muito sobre esse assunto hoje, né? Sobre anjos, essas coisas. Mas a existência dos anjos é dogma de fé da igreja. Tá bom? Dogma de fé. Segundo a Sagrada Escritura, quem são os anjos? Nós podemos classificar assim, numa escala de valores, as criaturas. Primeiramente estão os anjos, em seguida o ser humano. Depois os animais, enfim, tá? Muito bem. Então, os anjos são criaturas, tá? Da obra da criação. Mas estão numa condição, enquanto criatura, superiores a nós. Numa condição de criatura, tá bom? Muito superiores a nós, em condição. Como nós estamos numa condição muito superior a um cachorro. Tá certo? Jesus mesmo fala no Evangelho, né? Vocês valem mais do que muitos pardais, né? Se ele tivesse aqui, ele falava que ia ser maritaca, né? Tá? Os anjos estão acima de nós. Seres pessoais. O que são seres pessoais? Têm identidade própria, vontade própria,
liberdade e as capacidades próprias de um ser pessoal. A única diferença, além da superioridade, é que eles não precisaram e não precisam viver na materialidade. Não tem corpo. Não tem corpo material. Mas são seres pessoais, diz a Sagrada Escritura. Criados por Deus como nós. Inteligentes, livres. Tá certo? A Sagrada Escritura diz que muitos deles, fizeram quase que a mesma coisa que a humanidade no início. Colocaram Deus de escanteio e tornaram-se referência de si mesmos. Fecharam-se em si mesmos. A Sagrada Escritura diz que este bando de anjos foram liderados por um que era num grau de tão elevado, que eu acho que se sentiu, né? A última bolacha do pacote, né? Ou a única bolacha do pacote, né? E simplesmente não quis mais servir a Deus. Se fechou em si mesmo. Por isso que estes anjos decaídos estão em situação de inferno. Não estão no inferno, mas estão em situação de inferno, fechados em si mesmos. São seres pessoais, têm identidade própria, cada um. Como cada um de nós tem uma identidade própria, cada anjo tem uma identidade própria. A Escritura revela o nome de 3 para nós: Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. Com certeza não são os únicos, são muitos, milhares. Essas listinhas de nome de anjo que vocês encontram por aí, pode jogar fora. Alguém inventou esses nomes por aí. Vocês já viram essas listas? Tem. Os anjos da guarda. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a igreja crê, né, como um dogma de fé, que são existentes, são existência real. Existência real. Por que eles são representados desta maneira nas nossas igrejas com asas? Para lembrar o quê? A leveza de um ser que não tem matéria. Tá bom? Mas os anjos podem cumprir um papel se Deus os envia. Aliás, a própria palavra anjo significa mensageiro, né? Traduzindo, anjo é mensageiro. Anjos são mensageiros. Pode. Vou um pouco mais adiante. Um anjo pode materializar-se? Se Deus permitir, pode. Pode. Pega lá a passagem de Tobias. Lembra da passagem de Tobias? Lê lá, procura lá. Não. Pode. Por que não? Se Deus permite, pode. Enquanto vem para cumprir algo da parte de Deus. Tá bom? Pode sim. Quem falou com Nossa Senhora? Arcanjo Gabriel. Como ele se apresentou a ela? A gente está acostumado a ver essas pinturas clássicas, né? Nossa Senhora com vestidão azul, loira, né? Olhos verdes, né? Uma judia do tempo de Jesus não era loira e nem tinha olhos verdes, com certeza. Que Nossa Senhora não era loira, não era. Isso é certeza absoluta, assim como Jesus. Isso é expressão cultural, né, da nossa Europa. A gente está acostumado a pensar Jesus loiro e assim como Nossa Senhora, né? Os judeus não tinham pele clara e nem cabelos claros. Os judeus não têm, né? Originais, não tem. Uma tez um pouquinho mais moreno clarinho e cabelos pretos, que é o típico de um judeu. Os anjos rebelados. Ai, você mexeu numa cumbuca agora, hein? Uma caixa de marimbondo. Às 9h30 ele foi mexer nessa caixa de marimbondo. Que coisa. Tem. Com a permissão de Deus, tem. Esses anjos caídos, eles interferem? Sim. Eles podem interferir? Podem.
Tá. Então, rapidamente, a igreja entende assim, que a ação não é do demônio, né? Seriam dos demônios. Podem ser milhares. Capeta não é um, são milhares. Se eles podem interferir. Então, sim. A Sagrada Escritura diz que sim. Tá? E como eles podem interferir? Perturbando, para te desviar disso tudo. Infestando, quando ele já consegue dominar uma dimensão da sua vida. Ou casos raríssimos, que nós chamamos casos de possessão. Assunto que a igreja não gosta de falar muito hoje, né? Mas é possível, é real, pode ser real. Tá bom? Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, é muito, muito raro um caso de possessão. E pode ser facilmente confundido com problemas psiquiátricos e de toda a ordem, né? Que não falta hoje. A lista é grande, né? De problemas psiquiátricos hoje. Mas há sinais para identificar um caso de possessão. Agora, uma coisa é certa, essas bobagens que vocês veem na televisão, dessas igrejas que estão por aí, tá? Em que está tirando o demônio lá no palco, esquece isso, viu, gente? Aquilo é teatralidade, bobeira da mais fajuta possível. Ali você pode enxergar qualquer coisa, menos possessão. Primeiro, porque quando há uma possessão, tá? Se o demônio toma posse de uma pessoa como um todo, ele entra para arrebentar, não entra para fazer graça, tá bom? E o exorcista, ele não jamais pode tentar dialogar com o demônio, porque um demônio, na sua essência, na sua natureza, ele é um anjo, e os anjos estão numa condição muito superior a um ser humano. É muito desproporcional a perfeição de criatura de um anjo para um ser humano. Então, jamais um ser humano, um exorcista, pode querer dialogar. Está perdido se entrar por esse caminho. Ele vai pôr ele debaixo do braço em 2 palitos. Não nos esqueçando que o demônio é o pai da mentira. O que sai dele é sempre mentira. Tá? Então, você vê nessas televisão assim, que o pastor cata o fulano lá, né, pelo pescoço, pega o microfone e fala assim: qual é o seu nome? Você entrou aí, por quê? Entrei aqui. Tá. Ridículo. Com o demônio não existe diálogo. Primeiro que há uma desproporcionalidade de criaturas. O padre exorcista, jamais ele pode fazer isso. Ele, enquanto criatura, homem, é insignificante perto de um anjo. Ninguém entende melhor de Deus do que o demônio. Ninguém. Ele via Deus face a face. Você vai se colocar num diálogo? Não existe isso. E a possessão, o exorcismo com defeito, ele pode durar dias, semanas, meses, ou às vezes anos, para que saiam, se for uma possessão real. Não é aquela bobaginha de apertar no pescoço do fulano e dar 2 gritinhos para o demônio sair, pum, saiu, caiu lá no chão, levantou, belezura. Não é assim não, meu amigo. De jeito nenhum. Não é não. Uma possessão não é assim. As possessões registradas oficialmente na história indicam outra coisa. É um trabalho monstruoso. Tá. O exorcismo de Emily Rose. Alguém já deve ter visto. Existe um livro foi baseado nesse livro. Nesse filme, tem um trecho do exorcismo dela, que é um livro real. Sim, no YouTube tem. Só que no final do exorcismo ela morreu. O padre acabou o exorcismo, ela morreu.
Porque há a exaustão do físico também da pessoa, dependendo da situação, né? Então, a igreja não gosta muito de falar desse assunto, não, porque é um assunto muito delicado, muito complexo. Mas então, gente, não é para ficar vendo o demônio atrás da porta da geladeira do quarto, né? Porque hoje nós temos essas duas tendências, né? Ou simplesmente negar que o demônio existe, etc. e tal, que é uma tendência hoje, ou ver demônio em cada coisinha, né? Tudo é ação do demônio, nananana. Eu posso garantir para vocês, gente, o ser humano é suficientemente mau para causar muitas coisas dessa vida. Não precisa de demônio para a maioria das coisas que a gente vê no mundo, viu? Precisa não, ele não se dá nem o trabalho. Então, senão é fácil ficar jogando tudo nas costas do demônio, né? Tudo é demônio. Ah, é o demônio, é o inimigo. O inimigo, ó, é você mesmo. É você mesmo. Que não tem coragem de encarar as suas vontades mais profundas, etc, etc. É você mesmo, não tem nada de inimigo, não. Na maior parte das vezes não tem nada de inimigo. Porque se entrar é muito sério. Para finalizar, todo padre, pela ordenação, pelo sacramento da ordem, é exorcista por natureza, tá bom? Porém, os bispos retiveram o exercício do exorcizato. Nenhum padre está autorizado a praticar o exorcismo, senão com autorização do bispo. Tá bom? O padre pode reter, por exemplo, que eu não atenda a confissões? Pode. Vamos supor, tem um problema lá, aconteceu algum problema com o padre. Esse padre está retido no atendimento de confissão. Ele pode fazer todo o resto, menos atender a confissão. Menos presidir o casamento. Pode acontecer casos assim. No caso geral, o exorcizato está retido na mão dos bispos. Todo padre, por natureza do sacramento da ordem, é exorcista, não tem autorização para exorcizar, a não ser se o bispo autorizar. E se o padre for fazer isso, a primeira coisa que o demônio vai fazer é rir na cara dele. Porque ele sabe, você não está autorizado, né? Já vai, tá bom? E se acontecer um caso assim, em que o padre perceba que pode haver sinais claros de uma possessão, a primeira coisa que ele tem que fazer é se dirigir ao bispo, para que o bispo delegue, não sei quem, uma comissão que vai verificar realmente se ali há ou não há uma possessão, para depois designar quem, como, quando, onde, tá? Tá bom. Porque eu disse, uma possessão não é uma coisinha de 15 minutos. Os casos registrados nessa hora de possessão, dias, semanas, meses e às vezes mais do que isso. Tá? Tá bom? É um assunto meio complexo que a gente não fala muito em geral, né? Mas que é real, é real. A gente tem que admitir. Vamos lá, última pergunta da noite. Qual a posição da Igreja Católica com relação à volta de Jesus? Qual é a posição da Igreja Católica em relação à volta de Jesus? A posição da Igreja Católica é aquilo que está na Sagrada Escritura. Tá. Aqui nós temos que distinguir duas coisas. Linguagem, tá? A volta de Jesus. No começo, esta volta de Jesus foi compreendida nos primeiros tempos como uma volta que nós chamamos escatológica. Jesus virá sobre as nuvens no final dos tempos para julgar. Isso é uma linguagem com base numa linguagem própria do tempo, chamada linguagem escatológica, tá bem? Ou apocalíptica. Por isso que o livro do Apocalipse foi escrito nessa linguagem, tá bem? Agora, se nós entendemos que a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e Ele passa a estar entre nós, como palavra, como Eucaristia, quando 2 ou 3 estão reunidos, essa vinda de Jesus acontece todos os dias, e é diante dela que o julgamento acontece.
conforme você se posiciona em cada dia da sua vida, vivendo ou não vivendo isto, já está acontecendo o julgamento. Essa vinda, ela já acontece desde o todo sempre. Você já está diante do Senhor que veio. Não fica esperando Ele vir numa nuvem voando não, viu? Ele já está, já veio. E é diante dele que o julgamento acontece, dia após dia. Porque a partir do momento que eu não vivo isso, o julgamento já está acontecendo. É automático. Então essa linguagem de um Jesus que vem nas nuvens, no final, etc. e tal, é um modo pedagógico de falar. Tá bem? Tá certo? Isso foi tão mal compreendido no começo da história cristã, que São Paulo, numa das suas cartas, nesses dias nós lemos uma leitura dessa. São Paulo também entendeu no início isso dessa maneira. Ele fala assim: bom, como Jesus vai vir, então quem não tem mulher não vai atrás agora, porque Jesus está vindo, vai acabar tudo mesmo, né? Então, quem tem mulher, viva como se não tivesse mulher. Lembra aquela passagem? Ele começa a dar uma série de orientações dizendo assim: olha, o negócio é próximo, né? Então vamos ajeitar as coisas aqui, né? Vamos viver da melhor maneira possível, porque o fim está próximo. Aí eles foram compreendendo que não era bem assim, né? Quer dizer, na verdade, se Jesus veio, essa segunda vinda já aconteceu. Qual foi a primeira vinda de Jesus? Quando ele assumiu a nossa humanidade. O que ele diz na quinta-feira? Eis que eu vos deixo um novo mandamento, e ele instituiu o quê? A sua nova presença entre nós. Ele já está entre nós. Não precisamos esperá-lo vir no fim de tudo, né? São linguagens pedagógicas, teológicas, para falar da mesma realidade. Tá bem? Vamos encerrar? Espero que eu possa ter contribuído. Uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza que no coração e na mente vocês devem ter 1 milhão de outras perguntas e dúvidas. Olha, não seria diferente, né? Não esperaríamos nós que em 3 noites de reflexão e de conversa a gente iria sanar todas as dúvidas e reflexões, não é? Daquilo que nós nos propusemos a refletir. Eu acho que nós demos assim pinceladas gerais, né? Demos uma passada geral. Espero que isso tenha ajudado alguns, a muitos de vocês, né? Pelo menos a gente olhar a nossa vida de fé, pelo menos dentro de uma outra perspectiva. O Luiz está me lembrando que algumas pessoas pediram que eles gravaram, né? E se alguém quiser cópia disso, né? Tá bom? Pra pôr na gaveta para espantar barata, né? Porque é só falar com eles aqui, tá bom? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né? Para a gente dar um passinho um pouquinho mais na reflexão. Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se alguém tiver alguma pergunta em particular, porque senão não vai dormir essa noite, pode vir aqui. Vamos ver se eu consigo, viu? Tá bom?